Olá a todos, o meu nome é Tomás Coelho e hoje vamos falar do capítulo A Massa e Tamanho dos Átomos. Vou iniciar com uma breve introdução teórica, seguida de um conjunto de exercícios e truques para melhorar o vosso desempenho nesta disciplina. No final vou disponibilizar o PDF com os resumos para poderem conseguir estudar melhor. Vamos lá começar. Primeiramente, é preciso perceber que o átomo pode ser dividido em eletrões e o núcleo. Posteriormente, o núcleo também pode ser dividido nos dois elementos que o constituem, que é os prótons e os neutrões. De uma forma geral, dizemos que existe o núcleo principal, que é o núcleo, basicamente, constituído pelos prótons e pelos neutrões. Vou fazer aqui com uma cor diferente. Podemos dizer que os prótons são a cor verde e os neutrões são a cor azul. Eles andam todos pegados uns aos outros e à volta, nesta fase inicial consideramos que é à volta, mas mais à frente iremos perceber que não é bem assim. Os eletrões não andam em órbitas definidas, como muitas vezes são caracterizados. Neste caso, vamos aqui considerar uma fase inicial que os eletrões andam aqui à volta do núcleo em órbitas bem definidas. Neste caso, temos aqui o eletrão a andar à volta tanto dos prótons como dos neutrões. Além disso, é também preciso perceber outra coisa. Tanto os prótons como os eletrões têm uma carga definida. Os prótons, por um lado, acabam por apresentar uma carga positiva, enquanto que os eletrões apresentam uma carga negativa. Os neutrões, à parte desses dois, têm uma carga neutra, como indica o próprio nome. Passando agora para outro conceito também muito importante perceber, que é o que são os íons. Basicamente, os íons são átomos ou moléculas que ganharam ou perderam eletrões. Ou seja, nós podemos ter aqui este átomo, por exemplo, temos este átomo inicial que tem um eletrão a andar à volta do núcleo. O que acontece para se formar um íon é que pode vir aqui parar outro eletrão que passa a andar também à volta do núcleo e, neste caso, o elemento inicial que antes tinha apenas um eletrão passa agora a ter dois. Ou seja, passa de um átomo para um íon. Agora, qual é a caracterização destes mesmos íons? Bem, eles são caracterizados consoante o facto de terem ganho ou terem perdido eletrões. No caso de terem ganho eletrões, ou seja, adquiriram um eletrão, eles passam-se a chamar aniões. São os aniões. No caso de terem perdido um eletrão, ou seja, têm mais prótons do que eletrões, chamam-se cationes. No caso de terem perdido, são os cationes. Isso é uma nomenclatura bastante importante que irá aparecer mais à frente da química e é importante perceber já agora. Agora, passando para outro tópico importante que é interpretar os elementos. Ou seja, mais à frente, quando começarmos a estudar a tabela periódica, vão aparecer notações assim dos elementos. Isto aqui, as letras seriam substituídas, neste caso o X seria substituído pela letra do elemento e tanto o A como o Q, como agora o Z, seriam substituídos por valores. Agora, o que é que estas letras querem dizer? O X, como eu já disse, é o nome do elemento, mas o A é uma coisa a que nós chamamos de número de massa. O que é este número de massa? É a soma dos neutrões mais prótons. Agora, o Z. O Z é chamado de número atómico. Número atómico. Que é, basicamente, o número de prótons. Por fim, temos o Q, que é a carga elétrica. Ou seja, vamos imaginar que tínhamos aqui um elemento, por exemplo, vamos imaginar, estava X, 12, 24 e aqui 2 menos. O que é que isto significaria? Significaria que, além dos 12 eletrões que o elemento tem, naturalmente, visto que tem 12 prótons, o número, isto é uma coisa também importante saber, que é o número de prótons é igual ao número de eletrões
para um átomo ou uma molécula estável. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar assim, o que é que isto significa? Este elemento tem 12 protões e, como é um elemento estável, ou seja, não tem aqui a marcação dos eletrões, significa que irá ter 12 eletrões também. No entanto, neste caso aqui acima, vemos que existem 2 menos, ou seja, o átomo ganhou 2 eletrões, ou seja, passou a ter de 12 para 14 eletrões. Isto vai ficar mais explícito agora nos exercícios que eu vou falar mais à frente. A última notação que eu quero introduzir é isótopos. O que é que são isótopos? Basicamente são elementos químicos com o mesmo Z, ou seja, têm o mesmo número atómico, têm o mesmo número de protões, porém acabam por ter números de massa diferentes. Ou seja, têm basicamente números de neutrões diferentes. Esta é basicamente a pequena introdução teórica que eu queria fazer, que é importante para agora percebermos os exercícios que eu vou falar agora mesmo. Passando então agora para os exercícios, vamos ler aqui. A seguir representam-se alguns átomos, as letras não são símbolos químicos. Por agora ainda não interessam muito os símbolos químicos, só mais à frente quando começarmos a falar mais sobre eles. Então, temos aqui estes conjuntos de átomos. Qual é que é o número atómico de D? Bem, eu quero apresentar a forma como eu sempre fiz estes exercícios e a forma que eu acho que pode levar a menos erros. Aquilo que eu faço logo é número atómico de D. Ok, então eu chego aqui, tenho o D, 23, 11. Como é que eu faço? Eu pego logo, escrevo tudo o que eu sei sobre esse elemento. Ou seja, número de massa, o A. Número de massa, 23. Ok. O Z. O Z é o 11. Ok. Z é o 11. Neste caso já temos a nossa resposta, que isto é um número atómico. É o número de protões. Mas, de forma a eu poder praticar mais, e agora principalmente no início, que é importante haver muita repetição dos exercícios, eu vou apresentar tudo o que eu sei. Carga elétrica, ou seja, qual é que é o número de eletrões que este átomo tem? Ok, nós sabemos que tem 11 protões. Então, necessariamente, visto que não aparece aqui nada indicativo a dizer que ganhou ou perdeu eletrões, podemos concluir que este elemento terá 11 eletrões. Agora, quer calcular o número de neutrões? Bem, chega aqui, como é que eu calculo o número de neutrões? Então, nós sabemos que o número de massa é os neutrões mais os protões. Então, basicamente, eu posso chegar aqui e simplesmente fazer que os neutrões, sabendo aqui que os protões é o Z, então eu sei que os neutrões é igual ao A menos o Z. Ou seja, eu tenho aqui esta conta, neste caso será 23 menos 11, que é igual a 12. Pronto, isto é o número de neutrões deste elemento. Qual é que é o número de massa de G? Bem, o G é 24, 12. Fazemos sempre este mesmo raciocínio para tudo. O A sei que é o 24. Z, 12. 12 protões. Carga elétrica, bem, não aparece indicação nenhuma, então é 12 também. Número de neutrões. Neutrões igual a A menos Z. Ou seja, 24 menos 12 igual a 12. Número de eletrões de E. Ou seja, 23 é 12. A, 23. Z igual a 12. Mais uma vez, não aparece indicativo da carga elétrica, logo o Q é igual a 12. Este elemento tem 12 eletrões. Neutrões. Voltamos à mesma história. A menos Z igual a 23 menos 12 igual a 11. Qual é que é o número de eletrões de E? 23 é o 13. Então, A igual a 23, Z igual a 13, não há indicação da carga elétrica, logo, o número de eletrões é igual ao número atómico, que é igual a 13. Neutrões, A menos Z
23 menos 13, que é igual a 10. Agora, quais são os átomos do mesmo elemento químico? Como é que uma pessoa consegue distinguir os átomos do mesmo elemento químico? Bem, é os átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, ou seja, temos de olhar aqui para trás e ver quais é que são os elementos que têm o mesmo Z. Z igual a 13, Z igual a 12, Z igual a 12 e Z igual a 11. Então o que é que concluímos? Concluímos que tanto o elemento G como o elemento E têm o mesmo número de prótons, logo são o mesmo elemento químico. Ou seja, a resposta será o G e E. Fica assim feito o primeiro exercício. Isto é muito repetitivo, mas o objetivo aqui é mesmo tentar perceber os conceitos básicos. Agora, uma pergunta um bocadinho semelhante, mas vai ter aqui um pequeno truque na última linha. Considera os átomos de nitrogênio, carbono e oxigênio. Quais os números de elétrons do átomo de nitrogênio? Que é este aqui. Então, temos aqui N14, 7. Voltamos outra vez à mesma história. O A, o número de massa, é igual a 14. O Z é igual a 7. E, visto a indicação da carga elétrica, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, que é igual a 7. Agora, neutrões é igual a A menos Z, logo 14 menos 7, que é igual a 7. Pronto. Quais os átomos têm o mesmo número de neutrões? Bem, já fizemos aqui para o nitrogênio, agora fazemos para o carbono, que é o C. Então, A igual a 14, Z igual a 6, Q igual a 6, porque não temos indicação da carga elétrica, e neutrões é o A menos o Z, ou seja, 14 menos 6 é igual a 8. Agora, fazendo o oxigênio, O16, 8, mesma história, A igual a 16, Z igual a 8, Q igual a 8, porque não temos indicação da carga elétrica. Neutrões igual a 16 menos 8, que é igual a 8. Ou seja, olhando agora, neutrões do nitrogênio são 7, do carbono são 8 e do oxigênio também são 8. Logo, a resposta aqui será o carbono e o oxigênio. São os que têm o mesmo número de neutrões. Por fim, esta é a verdadeira pergunta que pode trazer mais dúvidas. Número de eletrões do íon O2-. O que é que isto significa? Então, nós temos aqui o elemento do oxigênio, 16, 8 e 2-. Isto significa que se adicionaram 2 eletrões ao átomo de oxigênio. Por isso é que ele ficou com 2-, porque os eletrões têm uma carga negativa. E, como tal, quando adicionamos, o átomo fica negativo, fica mais negativo, porque existem mais eletrões do que prótons. Agora, o que é que isto vai implicar? Então, nós sabemos que a carga na forma estável, o oxigênio vai ter 8 eletrões, como já tínhamos visto aqui em cima. Vai ter 8 eletrões. Isto é a forma elementar do oxigênio, em que ele tem 8 eletrões. Mas agora, o facto de termos adicionado 2 eletrões faz com que o íon óxido 2- tenha, na realidade, 10 eletrões. Fica assim concluído esta primeira aula sobre a massa e o tamanho dos átomos. Como já disse no início, vou disponibilizar este PDF para que, caso tenham alguma dúvida, possam revisitar e fazer anotações da forma como quiserem. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixem nos comentários e eu tentarei logo responder. Vejo-vos na próxima aula. Obrigado a todos.